Bem-vindos ao Prontuário Med, o diagnóstico da redação. Na consulta de hoje, irei te receitar vários repertórios que se encaixam em vários temas diferentes de redação. Vamos para a consulta da sua aprovação? Tenho certeza que depois desse episódio você vai estar muito mais preparado para aprovar em medicina. E vai sair daqui muito mais tranquilo também. Bora começar? Então, vamos começar falando sobre o eixo temático da ciência e da tecnologia. Vale lembrar que esse tema é importantíssimo para o Enem. Já foi cobrado lá no tema de 2018, que falava sobre a manipulação do comportamento do usuário na internet. Foi cobrado em uma reaplicação agora de 2021, que falava sobre o reconhecimento da contribuição feminina nas ciências da saúde. Então a gente sabe que ciências e tecnologias podem cair como eixos temáticos diretos, ou então, pelo menos, como eixos secundários, como eixos que a gente pode aproveitar algum repertório que eu vou citar para vocês aqui. E esse eixo é bastante conhecido aí por ter personalidades importantes em sua história, né? A gente falou no episódio passado sobre o Drauzio Varela, a gente pode falar sobre outros cientistas também, cientistas que foram importantes na pandemia no Brasil, como o próprio Átila também, né? Que foi importante na disseminação do conhecimento sobre a pandemia. E tem vários outros ao longo da história, né? Aqui eu vou focar em uma cientista importantíssima que foi a Marie Curie. Vamos falar um pouquinho sobre ela agora. A Marie Curie foi uma cientista que descobriu os elementos químicos rádio e polônio. Também foi a primeira mulher a ser laureada com o Nobel e a única a ganhar o prêmio por 2 vezes, sendo que foram em áreas distintas, tá? Além de ter sido também a primeira professora mulher na Universidade de Sorbonne, na França. E aqui a gente tem uma citação direta que você pode usar para falar sobre a Marie, ou você pode também focar nessa biografia que a gente acabou de dar sobre ela. Tem essas duas possibilidades. Vamos para a citação então. Um cientista no seu laboratório não é apenas um técnico. É também uma criança colocada à frente de fenômenos naturais que impressionam como se fossem um conto de fadas. E é claro que quando nós falamos de ciências e tecnologias, também podemos encaixar aí vários repertórios voltados para ficção científica. Afinal, em vários momentos é a ficção científica que faz com que a gente pense em um possível futuro a partir das tecnologias que existem agora. E esse futuro, às vezes, tem 2 lados, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. E é para isso que eu vou trazer aqui 2 obras importantes para você tentar citar como repertório nesse âmbito. Isaac Asimov foi um escritor estadunidense de ficção científica. E o Isaac foi um dos escritores mais prolíficos de todos os tempos. O cara escreveu muita coisa. Dentre as suas maiores contribuições para a ciência e para a literatura estão as leis da robótica, né? E essas leis são bastante trabalhadas no livro Eu, Robô, que talvez você conheça também aí de uma adaptação cinematográfica meio de qualidade duvidosa, né? Protagonizada pelo Will Smith, mas que foi importante porque colocou muita gente no caminho da obra do Asimov, tá? Eu quero trazer aqui uma citação do Asimov que está dentro deste livro aqui. Houve um tempo em que o ser humano enfrentou o universo sozinho e sem amigos. Agora ele tem criaturas para ajudá-lo. Criaturas mais fortes que ele próprio, mais fiéis, mais úteis e totalmente devotadas a ele. A humanidade não está mais sozinha. Claro, né, gente? Vale lembrar, essas criaturas aqui são os robôs, no caso do livro. E é interessante a gente olhar para essa frase aqui com olhos críticos, né? Porque não é totalmente boa essa inserção das máquinas na sociedade. Ela pode ter algum revés, né? E o próprio Asimov vai trabalhar isso na sua obra. Será que pode acontecer uma revolução das máquinas? Será que a gente deveria ser tão dependente assim delas? A gente pode usar o Asimov tanto para falar do lado bom da tecnologia, quanto para falar sobre os possíveis malefícios dela. E nessa mesma toada da obra do Asimov, a gente tem a série Black Mirror, que ficou extremamente famosa nesses últimos anos e que inclusive já foi usada em redação nota 1000, então você sabe que com certeza pode utilizar aí no seu texto. O legal de Black Mirror é que a série é antológica. Cada episódio conta uma história mais ou menos fechada. Então você não precisa olhar toda a série para entender
o contexto, a mensagem dela, né? Cada episódio ali tem uma narrativa completinha em si. Eu vou citar alguns episódios que eu gosto bastante, que eu acho que podem se encaixar em vários temas de redação daqui a pouco. Mas antes, só para completar essa mensagem total de Black Mirror, né? Ela é bem parecida com aquela que o Asimov trabalha em sua obra. A questão de que a tecnologia tem dois lados. Ela, inicialmente, é implementada para facilitar a vida humana e para melhorar essa vida humana, mas ela pode gerar malefícios, consequências, vícios comportamentais, usos irresponsáveis e assim se tornar um problema para a humanidade. E os 5 episódios que eu receito para vocês são Toda a Sua História, lá da primeira temporada, Urso Branco, 15 milhões de méritos, Queda Livre e Archangel. E agora vamos para o eixo temático da segurança e da violência. Como esse eixo é muito grande, eu vou trazer 2 repertórios mais amplos para vocês também, para que vocês consigam encaixar em vários temas desse eixo aqui. A gente pode estar falando de uma violência que é urbana, de uma violência que é doméstica, de uma violência que acontece na escola, e todas essas podem ser analisadas a partir desses 2 repertórios. Então, já anota aí, tá? Para começar, artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E aí a gente pode já pensar, né? Será que isso está acontecendo no mundo hoje? Acho que não, né? E vários temas de redação do Enem podem abordar essa temática. Segundo, um conceito da OMS, conceito do que é violência. Abre aspas então. Violência é o uso intencional da força ou do poder em uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, contra outra pessoa, contra um grupo ou contra uma comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. E claro, né, essa citação aqui está bem longa, bem complexa, né? Mas lembrem-se de que vocês não precisam citá-la diretamente. Dá para pegar uma parte desse conceito, citar a OMS como referência e colocar essa citação nas próprias palavras de vocês. Que listão, né? Mas ó, já pega esses repertórios e coloca aí no teu caderno de receitas. Ou melhor, caderno de repertórios. E se você quiser se preparar ainda mais e aprovar em medicina, já dá uma olhada na nossa plataforma e começa a treinar o teu texto. Vale lembrar que por lá a gente disponibilizou um e-book de temas já divididos nesses eixos temáticos que nós estamos trabalhando aqui. Dá uma olhada nesse material. E nós não paramos por aí. Ainda tem muito eixo temático para a gente trabalhar. E vamos falar sobre o eixo da desigualdade, que também tem tudo a ver com vários temas do Enem. Para começar a falar sobre ele, vamos discutir sobre o Revolução dos Bichos, do George Orwell. Em algumas traduções mais recentes, esse livro foi chamado de A Fazenda dos Animais, seguindo mais de acordo com o título original do próprio Orwell. Esse livro teve diversas traduções, teve questões políticas que envolveram essas diferentes traduções também, mas a gente não vai aprofundar tanto nisso aqui. Eu quero focar mais na mensagem principal de A Revolução dos Bichos, que fala sobre essa questão da desigualdade entre humanos e animais, entre animais e animais e, claro, entre humanos e humanos também. No livro, os animais da fazenda do Sr. Jones se revoltam contra os maus tratos e a violência que os seres humanos exercem sobre eles. Aí, eles resolvem tomar o poder da fazenda, expulsar o Jones e criar um regime em que todos os animais serão considerados iguais. No entanto, pouco tempo demora para que alguns desses bichos comecem a se considerar melhores do que os outros. E aí eles começam a ganhar mais privilégios, mais poder e criam ali dentro um regime totalitário que vai contra aquelas ideias iniciais da Fazenda dos Animais. E agora eu quero receitar para vocês também uma referência brasileira, a série 3%, produzida pela Netflix. Vamos ver como é a sinopse dessa obra. Aos 20 anos de idade, todo cidadão recebe a chance de passar pelo processo, uma rigorosa seleção de provas físicas, morais e psicológicas que oferece a chance de ascender ao mar alto, uma região onde tudo é abundante e as oportunidades de vida são extensas. Entretanto, somente 3%
dos inscritos chegarão até lá. Essa série claramente faz uma metáfora aí sobre a desigualdade que está muito presente no nosso país. E é interessante também como esse processo, né, pelo qual os personagens passam é um pouco parecido com o processo de pré-vestibular às vezes, né? Olha só essas comparações que a gente pode traçar. E várias outras obras falam sobre essa sociedade distópica e bastante desigual. A gente tem Jogos Vorazes, a gente tem Blade Runner e várias outras sagas aí que trabalham com a questão da desigualdade. E vamos para o último eixo de hoje, que é o eixo do preconceito. Para falar sobre ele, a gente vai trazer aqui duas figuras políticas importantíssimas da nossa época, o Martin Luther King e o Nelson Mandela. Vale lembrar que nós podemos citá-los tanto de forma indireta, falando de suas biografias e de seus feitos políticos, quanto de forma direta. Vamos dar uma olhada em uma citação de cada um deles então. Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta. Sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. E, é claro, para falar sobre preconceito, a gente ainda tem várias outras referências que poderiam ser citadas. Vários movimentos sociais, como o movimento feminista, o movimento dos Panteras Negras, movimentos da comunidade LGBTQIA+, todos esses podem ser citados em temas que envolvam esse eixo temático. Cultura e comportamento. Para falar sobre esse eixo, vou trazer um conceito legitimado de cultura e outro de comportamento, para a gente poder usar também de forma ampla em vários temas. Conceito de cultura, para começar. Segundo a sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquirido a partir do convívio social e mais. Então a gente percebe que essa discussão sobre cultura, ela é inerente à discussão sobre a humanidade. E agora, comportamento. O escritor Denis Couché, em seu livro A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, explica o seguinte. A noção de cultura se revela, então, um instrumento adequado para acabar com as explicações naturalizantes dos comportamentos humanos. A natureza, para o ser humano, é inteiramente interpretada pela cultura. O Couché quis dizer aqui, né, que a gente tem que tomar muito cuidado para não naturalizar alguns comportamentos tóxicos, alguns comportamentos nocivos. Então é por isso que esse eixo temático aqui, ele não fala apenas do lado bom da cultura, mas ele fala também de comportamentos que podem ser ali incentivados por um contexto cultural e que podem, na verdade, ser maléficos para o ser humano. A gente pode pensar, por exemplo, no termo cultura do estupro. E chegamos ao fim dos repertórios de hoje. Mas o Taylor estava me avisando aqui que faltou a gente falar de alguns eixos temáticos muito importantes ainda. Então a gente vai se encontrar de novo para uma parte 3. E vale lembrar, minha gente, treinar redação é essencial. Vai a dica de um especialista, viu? Alguém que já tirou nota 1000 na redação oficial. Então, entrem na nossa plataforma, escolham o tema, escrevam uma redação e depois recebam a correção feita pelos nossos especialistas em redação do Enem. Espero que tenham anotado todas as nossas dicas. O diagnóstico foi um sucesso e no próximo Prontuário Med a gente traz mais receitas para vocês. Bora aprovar em medicina!